é aquela que está estendida para que tudo isso aconteça dentro do contexto da vontade do Teu Espírito Santo. Meu Senhor, esses corações que estão aqui, ó Deus, eles estão banhados não por esse orvalho, mas pelo azeite da Tua presença. E eu bem sei, Senhor, que a Tua palavra, ao descer sobre este coração e tocar na alma, na mente, na vida deste homem e desta mulher, haverá transformação, haverá verdades, haverá uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que transforma e preencha, ó meu Deus, as lacunas e os vazios desta vida, Pai. Para isso a Tua palavra, ela é para nós bálsamo, ela é para nós água fresca, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Irmãos, fundo só de caixa, né? Deus é bom comigo, amém. Abram as suas Bíblias no livro de Josué. Josué, glória a Deus. Eu tive um particular com Deus ali, e eu ia falar hoje a respeito de uma mensagem no Novo Testamento, mas o Senhor disse, migra para o Antigo Testamento, para a terra de Josué, que eu quero falar com a minha igreja lá. Josué capítulo 15, e o versículo de número 16. Eu quero pedir para o nosso pessoal da mídia já colocar o fundo já desde o inicinho, amém? Para ficar tudo bonitinho e para poder dar um incentivo aqui. Josué 15, 16. Eu já liguei para o Guilherme e ele apareceu aí. O Guilherme, Guilherme, Deus te abençoe, viu? Josué 15, 16. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, o tema da mensagem hoje é Fontes no Deserto. Eu gostaria que você olhasse para o seu deserto uma última vez. Gostaria que entendesse o panorama que você está e aquele que Deus vai te colocar. Eu queria que você olhasse para a terra seca, experimentasse ela na sua mão e entendesse no seu coração que você não arriscaria a sua boa semente numa terra de morte. Que você não arriscaria a sua boa semente numa terra onde a chuva não caia, onde não há meio de prosperar através da semeadura. Olha pela última vez, porque o que Deus vai fazer a partir de agora vai ficar na sua memória, vai ficar no seu coração, porque vai se estender para a sua fé e Deus vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Amém? Amém. Diga de novo, fontes no deserto. Fontes no deserto. Preste bem atenção e diz assim a palavra. E disse Calebe, quem ferir a Quiriate Safer e a tomar, lhe darei minha filha Aquisa por mulher. E tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha, Aquisa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento, e então Calebe lhe disse, que é que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Aleluia. Eu gostaria que a partir desse momento, e eu digo isso sempre nas reuniões, eu não tenho comando, eu não posso curar nem libertar você. Também não posso te dar a resposta que você precisa. Mas a única coisa que posso, e isso vou fazer bem feito, eu posso ser instrumento nas mãos daquele que tudo pode. E sim, ele pode responder a você.
Ele pode falar com você através da minha vida. Isso sim. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber que é ela. Porque Ele vai falar com você a respeito de obras inimagináveis e aquelas que o ser humano não pode realizá-las. Senhor, eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças desde a manhã até o anoitecer. Ao ler a tua palavra, eu percebi o poder que contém em traços e linhas que foram lidas. Meu Senhor, a pontuação da palavra, ela nos mostra a continuidade, as paragens, e nos mostra aquilo que é nosso, porque a palavra fala a respeito de nós. Não é uma promessa que foi apenas limitada àquele tempo, àquela vida e àquele momento. Mas a promessa continua, ainda que a pessoa não esteja mais aqui. A promessa hoje é para nós. Fala conosco, molha nosso coração com a tua presença, Senhor, e derrama sobre nós a tua grandiosa graça. Em nome do Senhor. Amém e amém. Diga assim para o seu irmão: Deus vai falar com você hoje. Queridos, quando eu olhei para o texto, eu não vi apenas escritas ou linhas que foram autografadas por aquele que escreveu o que deveria ser feito. Mas olhando para o texto, eu vejo a história. Quando o povo de Israel saiu do Egito para conquistar uma terra que Deus lhes havia dado por herança. E o que me espanta no texto é que a terra que Deus deu ao povo dele não era uma terra vazia, não era uma terra abandonada. Haviam pessoas que residiam lá. E a palavra diz que essas pessoas não eram normais e nem comum, tratavam-se de gigantes. E esse povo que assumiu essa terra, eles eram poderosos em tamanho, poderosos em guerra e imbatíveis no campo de batalha. Quando o Senhor te der uma coisa, quando Deus te der uma visão, te mostrar uma direção e falar que é por aqui que você deve passar, Ele não vai te dar um caminho ou trânsito livre. Haverá impedimentos, haverá muralhas, haverá quebra-molas, haverá inimigos. Mas quando Deus orientou você passar por este caminho, não é para as dificuldades ou para os impedimentos que você deve olhar, mas é para a capacidade que Deus colocou na sua vida. Deus, ele divide uma coisa estrondosa com Josué e Calebe, os únicos homens mais velhos que sobraram de Israel. Homens que acreditaram na palavra de Deus e por ela fizeram a sua vestimenta. A roupa que você usa, a marca que ela tem, não é suficiente para você enfrentar os inimigos ou os dias difíceis da sua vida. Mas a roupa que Deus está te oferecendo, aquela que haverá um revestimento, ou seja, veste sobre veste. Aquilo que Deus está te oferecendo pela palavra, não pela marca, ou pelos dias de festas, ou pelos dias de apresentações, mas são pelos dias reunidos pelo Espírito Santo, e que Ele revestiu você, é que te torna capaz daquilo que Deus está te oferecendo. Calebe, ele queria saber quem andava com ele. Você quer saber quem anda com você? Dê desafio para eles. Você quer saber quem está à sua direita ou à sua esquerda? Dê desafio para eles. Ele olha para os valentes que pertencia ao seu pequeno destacamento. Calebe olha para a sua segurança pessoal, aqueles que andavam com ele a tiracolo, aqueles que a meio metro de Calebe não permitia que nem moscas sentasse na vida dele. Ele tem um desafio para eles. E Deus tem um desafio para você aqui esta manhã. Você acredita na terra que você está investindo? Você acredita na cidade que você está investindo hoje? Você acredita no país que você está semeando? Se o sim for a sua resposta, eu quero dizer que você está na contramão daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida.
não é na semeadura, não é na terra, não é na cidade, não é no país, não é no espaço que te foi dado que você deve acreditar, mas é no Deus que colocou você na cidade, no espaço, no país que você está. Ele olha para o destacamento e diz: aquele que conquistar aquela cidade, aquele que tomá-la dos inimigos, porque eles ainda estão lá. Ele ganhou um termo de Moisés, ele ganhou um termo de Josué, mas ele sabia que aquela cidade ainda não era dele. Ele sabia que aquele espaço ainda não era dele. E eu sei que quando você conquista alguma coisa, você sabe que aquilo não é teu ainda. Você sabe que não está nas tuas mãos. Aquilo ainda não se materializou para você, mas está no teu sonho, está na tua fé, está na tua frente, está naquilo que você deseja da parte de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: já tem que ser realidade para você. Diga de novo. Você já precisa acreditar. Diga mais forte, igreja. Você já precisa acreditar. Imagina uma pessoa que se apresenta para Caleb naquele dia. Otiniel diz: eu quero, eu posso fazer isso. Deus está querendo pessoas que podem aqui esta manhã. Se você pode, Deus vai te dar. Se você acredita, Deus vai entregar na tua mão. Otiniel podia pensar: é uma cidade contra um, então eu vou ficar em silêncio. Eu não aceito o desafio. Eu vou fazer de conta que não entendi. Eu vou deixar passar essa por mim. Eu vou esperar pela próxima. Mas Deus quer te dar agora. Deus quer colocar na tua mão agora. O Senhor só entrega para os seus filhos aquilo que é desafio para você. Porque se não for desafio, você não precisa de Deus. Se não for difícil para você, você não precisa do Espírito Santo. Se não for maior do que suas expectativas, você não precisa do Deus da glória na tua vida. Faça você mesmo. Mas quando Otiniel ouviu, e qual era o dote? Ele disse: aquele que conquistar aquela cidade vai casar com a minha filha, chamada Aquisa. Presta bem atenção na história, para quando eu entrar na parte profética, você não perder a bênção. Otiniel, ele aceita o desafio. Deus sabe que você tem sonhos. Ele sabe que você quer. Ele sabe que você dorme, acorda, pensando naquilo que a tua alma deseja. Mas o Senhor me manda te perguntar esta manhã: você aceita o desafio? Você aceita o que Deus está propondo para você nesta manhã? Porque só sonhar não é suficiente. Porque se você disser: Deus, eu aceito o desafio, então o Senhor vai colocar você na frente daquilo que só Ele pode te dar. Quem aqui aceita o desafio? Levante a mão. Aleluia. Se você aceita o desafio, dá um glória a Deus. Aleluia. Otiniel aceitou o desafio, queridos. Eu imagino a mente de Caleb. O que ele pensou naquele dia? Olhou na estatura daquele homem, olhou para o tamanho da sua espada, olhou para a sua força física, e ele estava imbuído de uma certeza: que ele era a pessoa certa. Quem sabe você tem um sonho, mas você não se acha a pessoa certa para aquilo que você sonha. Talvez você olhe e diz assim: fulano vai conseguir, Beltrano vai chegar, mas eu não vou. Aleluia. Quem sabe você diz: eu queria, mas eu não sou a pessoa para aquilo ali. Aquilo é maior do que eu. Eu não posso ser dono daquela casa. Eu não posso dirigir aquela instituição. Caleb precisava saber quem andava com ele. Deus quer saber quem anda com ele aqui essa manhã. Você anda com Deus? Então você precisa aceitar desafios. Você anda com o Espírito Santo? Você precisa confiar no direcionamento de Deus. Você anda com o Senhor?
Você precisa dar ouvidos ao que Deus tem para te dizer. Ele aceitou o desafio e venceu e conquistou a cidade. Casa com a filha de Calebe e recebe uma porção da terra. Olha para mim. Calebe sabia que tipo de terra estava dando para Otiniel. Ele sabia que era uma terra seca. Ele sabia que era uma terra sem vida. Ele sabia que era uma terra sem fonte. E o que Otiniel faria nessa terra? Ele semearia para criar a sua família. Ele trabalharia na terra, mas como? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer saber quem anda com ele. Diga de novo. Para mim entregar a palavra profética para você, eu tenho que saber aonde está o teu ânimo. Quando Aquisa e Otiniel chegam na terra dada por Calebe, eles percebem que a terra é vasta, mas não há fonte, não há mina, não há rios, não há córregos. Calebe olha para Aquisa, Aquisa olha para o seu marido, eles voltam para a terra e olha a aridez daquele lugar. O que você faria? Como que você está olhando para o momento difícil da sua vida? Momento de conquista não é fácil. Momento de pisar numa terra que você diz que ela é sua, não é fácil. Deus precisa saber quem anda com Ele. Ele precisa saber o teu nome. Ele precisa saber a tua fé, a tua disposição. Ele precisa saber quem é você. Calebe sabia que a terra não tinha fonte. Ele sabia que a terra não tinha rios. Ele sabia que a terra não tinha córregos. Deus, Ele sabe aonde Ele colocou você. Ele sabe que falta coisas. Ele sabe que está faltando um monte de coisas para que teu sonho se realize. Ele sabe. Mas Ele quer ver a sua reação. Pergunta aí para o seu irmão, você está perto dele, diga assim: qual é a sua reação? Otiniel podia ter ficado bravo, falar: eu sou genro de Calebe e ele me deu a pior terra. A filha podia dizer: meu pai é mau, ele me deu como presente de casamento a pior terra do Negueb. Não, ela não disse isso. Sabe por quê? Porque ela sabia que o pai era generoso. O que Deus te deu é bom, mas você não enxergou ainda o que tem de pérola naquilo que Deus te deu. O que Deus te entregou é maravilhoso, mas você ainda não entendeu. Sabe qual foi a reação de Aquisa? Ela ficou brava, pastor? Não. Ela xingou o pai? Também não. Ela disse: eu quero outra terra? Também não. Quem sabe você entrou aqui esta manhã dizendo: Deus, esse negócio não prospera. Eu já lutei, já trabalhei, já insisti e eu não vi os frutos do meu investimento e nem do meu esforço. E aí Deus me manda te perguntar: é tudo o que você tem para me dizer? É tudo o que você tem para me apresentar? Esse é o relatório que você tem para Deus? Você está dizendo que aquilo que Deus te deu não é bom? Você está dizendo que a terra que Deus te colocou não é boa? Você está dizendo que a casa ou a terra, ou seja o que for que Deus tenha te dado, não é o melhor de Deus para a sua vida? Talvez você vai dizer assim: eu não queria ser eu agora. Eu tenho uma doença incurável. Eu tenho uma família difícil. Eu tenho um casamento conturbado. Eu tenho uma história triste. E aí você está querendo trocar de lugar com alguém. Está querendo ser outra pessoa. Enquanto Deus está mostrando para você que você precisa entender que você anda com Deus. Quando Deus vai te dar uma casa, Ele te dá primeiro a chave. Você tem a chave, mas não tem a casa.
Você precisa entender, a chave é tua, mas o endereço é de Deus. A chave cabe no teu bolso, mas aquilo que Deus vai te dar não cabe na tua história. Olha para o seu irmão, diga para ele, está entendendo? Pode ficar tranquilo que eu estou sem pressa, eu quero que você entenda a palavra. Talvez você diz assim, é apenas uma chave sem valor, eu vou colocá-la aqui. Guarde-a. Você não tem ideia que tipo de porta essa chave abre. Aquisa olhou para aquela terra e eu penso que ela imaginou no coração dela, meu pai não me daria essa terra se algo aqui não fosse bom. Você está me entendendo? Deus não te daria isso aí se não fosse bom. Ele não entregaria para você. Ela olhou para uma terra vasta, mas deserta, árida, sem vida. Ela estava ansiosa para lançar a semente. Era como se o pai generoso de Aquisa tivesse comprometido não só a sobrevivência dela, mas estivesse arriscando a vida dela. Você acha que Deus faria isso mesmo com alguém? Você sabe qual foi a reação de Aquisa? Ela lembrou-se. Diga assim, eu vou me lembrar. Que meu pai é generoso. Você está entendendo? Não, você não entendeu. Diga de novo, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Tá bom, você acordou agora há pouco, vamos de novo. Eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Sabe o que ela fez? Imbuída dessa certeza, ela tomou uma decisão. Você já tomou uma decisão por pensamento? Porque ela pensou. Ela sabia quem era o pai. Ela sabia como ele reagiria a um pedido. Tem pessoas que têm pedido, que está encalhado porque ele fica numa ânsia da vida e ele esquece como entrar na presença do Pai. Quem tem um pedido aqui? Está vendo? Deus vai falar com você agora. Você tem um pedido e o teu pedido é importante para você. Tudo que é importante você não vê distância. Tudo que é importante não tem hora. Tudo que é importante, você sabe que o tempo urge. Na minha casa nós temos um dizer assim, não tem pressa, mas é urgente. Fala para o seu irmão, eu não estou com pressa. Mas é urgente. Deus sabe. Olha para mim. Caleb sabia onde tinha colocado Aquisa e Otiniel. O que Caleb estava esperando? Uma reação deles que fosse de conformidade com aquilo que ele podia fazer. Eu vou desistir da terra. Eu vou pedir outra terra para o meu pai. Ela seria reprovada. Se você pedir para o Senhor substituir o que Ele te deu agora, você vai ser reprovado. Você vai ser reprovada. Mas se você souber com quem você anda, você vai ser beneficiado e você vai ser beneficiada. Se Aquisa chegasse e dissesse, pai, obrigado, mas eu não quero aquela terra, ele diria, muito bem, minha filha, obrigado, pode ir embora. Se você quiser que Deus substitua, porque o que você tem agora não te parece bem aos teus olhos, você quer se livrar do que Deus te deu, Ele vai entender. Mas se você acredita que o que Deus te deu é bênção, levanta a sua mão. Olha o pedido de Aquisa. Ela pega a sua montaria, um jumentinho, um animal lerdo de caminhada, aquilo não corre nem que você bata nele. Ela levou dias
para chegar na tenda de Caleb. Levar dia para chegar na tenda simboliza dias de oração. Quem está orando aqui por uma porta abençoada? Olha lá, tá vendo? Continue orando que está dando certo. Continue clamando que Deus está gostando. Bendito seja o nome do Senhor. Cada oração que você faz em direção a isso é 1 quilômetro que você anda para se aproximar do Pai. E o Pai é generoso. Ele está esperando a próxima visita sua. Bendito seja o nome do Senhor. E quer que eu te diga uma coisa? O Pai acredita que você vai falar as palavras que Ele quer ouvir. Agora escuta. As palavras que o inimigo quer ouvir é: Deus não é bom comigo. Olha o que Ele me deu. Olha o que Deus me deu, uma coisa que não funciona. A Kisa está indo. Está indo. Quando ela entra na tenda de Caleb, ela disse assim: Pai, obrigado pela terra que o Senhor me deu. Para mim é uma terra maravilhosa. O teu presente tem fundamento na minha vida. Agora me dê fontes. Sabe o que o pai disse para ela? Eu não só vou te dar as fontes superiores, que diz respeito às coisas altas, onde ninguém pode pôr a mão. Você está entendendo? Diga assim: fontes superiores que derramam sobre a minha vida. Você tem fonte derramando sobre a tua vida. Você tem fonte do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Fonte desconhecida. Fonte que a terra nunca teve acesso. Mas ele disse: não é só isso. Se ela diz assim: eu quero entregar a terra para o Senhor, ela teria sido reprovada. Eu vou dar um exemplo simples do dia a dia para você entender. Pai, eu quero esse veículo aqui. Igual o do João ali, custa 15 milhões. Vamos lá. Tá lá. Agora, pai, eu quero pagar o IPVA. Você entendeu? Aí fala assim: Deus me deu esse carro, um elefante branco. Eu fiquei feliz no dia que recebi. Mas no próximo ano que chegou, eu já comecei a entender que isso aqui é uma bomba. Olha o que Deus fez comigo. Só um exemplo para você. Se Deus te deu, Ele quer conversar com você. Você não está entendendo quem é Deus. Ele não quer que você faça um pedido único e nunca mais apareça na casa dele. Ele não quer que você tenha uma única conversa com ele e nunca mais fale com ele. Não. Ele precisa dessa conversa diária. Pai, o Senhor me deu a calça, agora falta a camisa. E aí ele vai te dar a camisa. Pai, o Senhor me deu a camisa, agora falta o sapato. E ele vai te dar o sapato. Pai, o Senhor me deu o sapato, agora falta os lugares lindos para mim ir com esse sapato que o Senhor me deu. E ele vai te dar. Ele está te dando uma direção dos erros que você está cometendo, por isso que você não recebeu a bênção. Ele está te ensinando uma palavra difícil de pregar, exegese complicada, mas Deus está te mostrando. Não só as fontes superiores, as que só Deus pode te dar. As fontes que Deus te dá são inesgotáveis. Ela estava aprendendo com o pai dela que se Deus te dá uma terra seca, Ele também vai te dar fontes. E ele disse não só as fontes superiores, mas também as inferiores. Quais são essas? Aquela que você pode ir lá, lavar o seu rosto, encher o balde, colocar no galão, bendito seja o nome do Senhor, e molhar o pé da planta quando alguém te vê semeando no deserto. Olha para mim, quando alguém ver você semeando num tempo como esse, num país como esse, vão dizer, ou ele tem muito dinheiro, ou ela tem um segredo que ninguém mais tem, ou essa pessoa não está bem. Mas esse segredo é só teu e dele. É só teu e dele. Aleluia. No deserto não tem água, mas Deus tem para te dar.
Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem garantias para te dar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se a Kisa tivesse olhado para a circunstância, se ela tivesse se permitido assombrar com a terra seca que o Pai lhe dera, se ela olhasse para o sol, olhasse para as pedras, para os répteis que rastejavam naquela terra, ela tinha dito: meu pai cometeu um erro grave comigo. Mas não foi isso que ela disse. Ela acreditou no Senhor do presente. Ela acreditou no Deus de toda a terra, no Deus da vida, no Senhor que tudo pode. Ela acreditou naquele que sabe o que te deu. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus te deu semente, é porque Ele vai te dar terra. Você tem que entender isso. Se Deus te permitiu escapar de uma situação de morte, é porque Ele está te dando vida. Se Deus permitiu você montar um negócio, é porque Ele vai te dar sobrevivência. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você precisa aprender a falar com esse Deus, a se orientar pelo Espírito Santo, a caminhar na direção que Ele está propondo para você, acreditar naquilo que Deus te deu agora. Mas Satanás, ele quer que você seja visual. Ele quer que você enxergue e experimente nas tuas possibilidades. Mas Deus quer que você seja de fé. Que você esteja além do que está na tua vista. Que você acredite no poder de Deus. Se Deus começou a boa obra na tua vida, Ele vai terminar. Aleluia! É como se Caleb dissesse: eu estava esperando você vir aqui para me pedir fonte. Eu estava esperando você vir aqui para me pedir fonte. Esperando você acreditar no que eu te dei, confiar na minha palavra, acreditar na minha estratégia, que ninguém pode derrubar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Escuta. Olha aqui para mim. A irmã aqui tem um problema neurológico. Vem cá. Esse problema neurológico, ele não tem cura pela medicina. Concorda comigo? Ele não tem cura. A medicina não criou um remédio para parar esse problema. Porque é uma doença degenerativa. Quantos anos você tem, irmã? 48. Você é moça. Alguém vem aqui com a irmã para mim? O Deus que deu fonte para a Kisa, vai dar vida. Você toma muitos remédios junto? Tá. Você sente já a doença ou não? Não, foi controlado. Tá. Ok. Desce ela aqui para mim, fazendo um favor. Se eu fosse você, trazer uma cadeira aqui para mim, por favor. Quem crê que na vida dela, como naquele deserto seco, houve fonte, vai haver cura. Você tem sonhos? Muitos, né? O que eu acabei de dizer aqui? Você tem que se ver no seu sonho. Você não pode se excluir do seu sonho. Sabe, é como eu sempre digo. As quartas-feiras aqui é dia de cura,